implantar o gerenciamento de processo, existem alguns caminhos possíveis, né? Um deles é começar a implantar os indicadores de desempenho. Eu não preciso tomar a decisão de implantar todo o gerenciamento de processo, mas eu posso começar a estruturar indicadores ou padronização, e aqui nós vamos falar sobre os passos que eu posso dar para começar a gerenciar minha área com indicadores de desempenho úteis, focados nos meus clientes. Bom, como sempre, a gente vai seguir o roteirinho aqui, que vamos falar do contexto, que a gente está falando desses indicadores, é totalmente interligado ao gerenciamento de processos. Vamos falar dos 5 passos, que é o principal, né? Eu quero passar uma metodologia de uma forma bem simples de passos que podem ser seguidos para estruturar uma gestão visual por indicadores de desempenho. Estruturar uma gestão baseada em fatos e dados. E comentários gerais. Como sempre, algumas questões que eu não vou me ater muito a falar durante a apresentação, mas eu quero enfatizar no final de questões mais práticas dessa metodologia. Bom, a primeira questão do contexto, assim, nós estamos falando, para quem segue meu canal já, o canal é focado para ajudar gestores a implantar gerenciamento de processos em sua empresa, ou em sua área, ou em seu setor, né? Gerenciar de forma mais técnica, né? Bom, só lembrando, eu não vou entrar no detalhe, eu vou deixar aqui no card a indicação do vídeo que trata mais a fundo, mas o forte aqui é o método PDCA aplicado ao gerenciamento de processo. Eu gosto de enfatizar, eu posso usar método PDCA para diversas outras atividades. Aqui nós vamos falar do método PDCA aplicado ao gerenciamento de processo. Então, nós temos 3 práticas gerenciais que nos ajudam a colocar o PDCA no chão de fábrica, no chão do escritório. A padronização, para garantir que o processo se repita de uma forma adequada. Mas como nem sempre eu posso vigiar se os padrões estão sendo cumpridos ou não, ou se eu tenho o melhor padrão ou não, a ideia do PDCA é você estipular indicadores de desempenho que possa te dar um feedback de, olha, está tudo bem com o teu processo, ou não está tudo bem. Alguma coisa no teu processo, ou um padrão errado, ou mau treinamento, ou matéria-prima inadequada, bagunçou teu processo. O indicador vai dar o alerta de que tem algum problema. E por último, para fazer o gerenciamento de processo, tem uma terceira prática que me ajuda a consolidar o PDCA, que é a ação corretiva. Para quando o indicador apresentar problema, o que eu tenho que fazer no meu processo para que esse problema não volte a acontecer mais. No nosso caso aqui, nós vamos focar, então, dentro desse contexto. Bom, aqui eu tenho o card que eu vou deixar aqui, é desse videozinho que fala do que é o PDCA e por onde começar. Tem diversos vídeos sobre o PDCA para vocês, para quem não conhece, para vocês seguirem meu canal. E aproveita, já se inscreve no canal, porque eu estou lançando sempre vídeos novos, você vai ser alertado sobre esses novos vídeos. E o nosso foco aqui é focar assim, ó, eu quero implantar só gestão de indicadores. Então, como que a gente pode fazer isso? Qual é o passo a passo que eu tenho para fazer isso? Bom, mais um lembrete ainda, que eu também não vou me ater muito a reforçar, mas quem tiver dúvida, indicador de desempenho, KPI, né, Smart KPI, o que é isso aqui? Eu vou deixar também um outro vídeo que eu tenho que trata especificamente disso, a gente vai mais a fundo nesse tema, mas eu vou puxar uma definição desse vídeo. Um indicador de desempenho não é qualquer número, não é qualquer estatística. Muitas vezes, para gerenciar o processo, eu preciso de muitas informações para tomar decisões e tudo mais, mas indicador de desempenho é uma informação bem característica de um processo. Ele tem que ser, então, por definição, um índice numérico. Eu não vou entrar no detalhe, mas tem que ser uma taxa, uma relação em relação ao total que você faz. E esse índice tem que permitir você tomar decisões sobre o processo. Ele tem que medir o desempenho de um processo. Ele pode medir características de qualidade, custo e prazo, dependendo do que você tem como demanda do seu cliente, né? E tem uma característica muito forte, que isso eu vou repetir durante esse vídeo, que ele é medido depois do processo terminado. Não é um indicador que eu ajuste durante um processo. Eu só vou saber o indicador de desempenho quando eu concluir o processo, seja produto ou serviço. Só para deixar um lembrete aqui, também a gente não vai entrar muito nesse detalhe, mas ele pode ser medido, como eu falei, qualidade, custo e prazo, e pode ser exemplos muito comuns, percentual de refúgio, percentual de reclamação, percentual de devolução do cliente, lucratividade, apesar de não ser percentual, mas lucratividade é um índice, produtividade, percentual de retrabalho,
Em relação ao prazo, percentual entregue no prazo que foi combinado, percentual de reclamação por atraso. Eu tenho diversos exemplos de indicadores que a gente vai falar hoje, é tentar escolher indicadores que realmente te agreguem valor. Vamos lá, vou apresentar os 5 passos e depois eu detalho ele. Então, o primeiro passo, para o gestor que vai aplicar, você que é gestor e quer fazer indicadores de desempenho na tua área ou na tua empresa ou no setor que você gerencia, então essa metodologia vale para qualquer gestor de processo. Primeiro, defina a sua área de responsabilidade. Quais são os seus limites? Se você é empresário, é a empresa toda. Se você responde por uma área comercial, você delimita a área que você tem a sua equipe, que você tem a autoridade para gerenciar e, junto com isso, as relações que você tem com as outras áreas da empresa. Nós vamos passar um exemplo sobre isso daqui a pouco. Segundo, identificada essa tua relação, quem são teus clientes, procura entender quais são os desejos, o que esses clientes que não são, nós vamos falar também, não é, dificilmente não, nunca vai ser um cliente só, o que ele espera do teu desempenho, o que ele espera do processo que você é responsável. E aí vamos entender que esses desejos é que devem ser a fonte dos indicadores de desempenho, através de uma coisa que a gente chama de traduzir os desejos em indicadores ou desdobrar os desejos do cliente em indicadores de desempenho. Terceiro ponto é planejar os indicadores. Eu tenho os indicadores, mas quem vai medir, como ele vai ser calculado, com que frequência eu vou medir, é um planejamento para a gente colocar ele em prática. Vai facilitar, é um detalhamento que vai facilitar a colocação em prática desses indicadores. O quarto item vai ser de acordo com a necessidade de cada gestor. Nós vamos falar um pouquinho mais disso, mas indicador de desempenho, conceitualmente, eu posso achar 10, 15, 20 indicadores. Agora, eu preciso priorizar, nós vamos falar nisso, que ninguém gerencia 20 indicadores simultaneamente. Então, eu preciso dar uma priorizada e eu vou passar alguns critérios para vocês priorizarem. E, por último, o principal para poder ter efeito prático é criar uma gestão visual do desempenho do teu processo. Nós vamos passar essas 5 etapas de maneira bem clara, assim, não vamos detalhar muito, mas vamos passar qual é essa lógica de criação de indicadores. Primeiro, definir sua área de responsabilidade e suas relações. Eu vou deixar aqui grifado que a gente está tratando do primeiro passo. Então, vamos falar assim, numa empresa qualquer, aqui eu peguei uma empresa como se fosse ônibus, transporte coletivo, né? Pode ser uma pequena empresa, uma grande empresa, o que for, mas que tenha 3 áreas, formal ou não, mas tem uma área de planejamento de rotas, de planejamento de levantamento de custos e tudo mais, um cara responsável pela frota, pelos ônibus que ele tem para cuidar, para que eles prestem serviço, e um comercial que cuida da venda e do acompanhamento dos contratos. Vamos fazer o seguinte, assim, vamos nos colocar no lugar do gerente de frota. Uma observação rápida que eu sei que para muitos vocês vão entender fácil. Muita gente gerencia processos sem ter seus indicadores. E é possível, eu gerenciei já muitas vezes assim, eu sei, é cansativo, mas é possível. Então nós vamos falar aqui de uma metodologia para alguém que ou não tem indicadores ou tem e desconfia que não são os melhores. Então nós vamos dar uma orientação de como redefinir ou definir pela primeira vez seus indicadores. Eu pegar então, primeiro, definir a área de responsabilidade, passa... então vamos lá, uma empresa que trabalha, tem seus fornecedores, do ponto de vista da empresa, tem seus fornecedores, tem processos, não vamos entrar em detalhes de etapas de cada um que executa aqui para chegar no final e atender o cliente. Vamos focar do ponto de vista do gestor de frota e falar assim, definir a área de responsabilidade do gestor é falar assim, qual a área desse processo que está mapeado ou não, pode ser que uma das funções dele seja mapear o processo, mas definir a área que ele tem autoridade, ele manda naquela área. Então, é delimitar a parte que lhe cabe nessa empresa, tá? Então, vamos apagar um pouco o resto e vamos ver como ficaria o trabalho Vamos dar um nome aqui para o José, o gerente de frota. Então, ele passaria a definir a sua área de responsabilidade, suas relações, definir qual a minha área que eu tenho autoridade, qual a minha responsabilidade, qual o meu produto ou serviço que eu presto, seja para o cliente externo ou interno, tá? Quem são meus clientes? Agora não é o cliente passageiro final, pode ser o passageiro, mas eu tenho área comercial, por exemplo, área de planejamento,
eu tenho relações de clientes internos também. O que eu preciso para fazer, para fazer o transporte, executar o transporte, e quem são esses fornecedores? Então, definir sua área de responsabilidade e suas relações é você definir o teu escopo de autoridade e responsabilidade e qual a relação que você tem com as demais áreas da empresa ou fora da empresa também. Então, vou pegar um exemplo aqui rápido, né? Eu trato isso em outros vídeos. Eu tenho um e-book, que eu vou deixar o link na descrição, que dá mais detalhes sobre isso para poder orientar você realmente como fazer. Mas vamos falar o seguinte, assim, ó, o José aqui ele vai falar, definir essa área de responsabilidade é tirar esses nomes fornecedores e tudo, colocar o real. Então, produto e serviço, vamos considerar, vamos simplificar que seja transporte de passageiros. É esse a principal responsabilidade dele, fazer transporte. Agora, cliente, vamos falar assim, ó, eu vou falar de maneira rápida, mas, por exemplo, eu posso ter o cliente mais evidente é o passageiro que ele transporta. Aqui eu costumo brincar assim, ó, a definição de cliente é toda aquela pessoa, ou aquele setor, ou aquela empresa que reclama da tua área. Sempre que tiver alguém reclamando do teu serviço, esse cara é teu cliente. Ele pode ter razão ou não, mas esse cara é teu cliente. Passageiro é um cara que pode reclamar do teu serviço. Então, ele é cliente. Mas também as empresas que esses passageiros atendem, por exemplo, são transportados para trabalhar, para comércio, tudo mais, eles podem ser teu cliente. De repente, uma região industrial pode falar assim, olha, eu estou com pouco serviço de ônibus para minha empresa e eu estou perdendo muita falta de funcionário por questão de horário inadequado, né? Não vou entrar no mérito se sim ou não, só quero passar a ideia que o cliente é todo aquele que reclama do seu serviço. Outro cliente, por exemplo, nós vimos na estrutura do organograma lá, a área comercial reclama às vezes que a frota, o gestor de frota não está gerando o volume de serviço que precisaria fazer. É cliente também. Eu vou parar por aqui, mas 100% dos processos tem mais de um cliente. O acionista, o dono da empresa, eu poderia ter colocado aqui também. Ele quer que seja feito dentro de um determinado orçamento. Vamos lá, definir então, ajudando o José a definir, se ele tem o macro fluxo dele aqui, não seria uma tarefa também, mas para definir indicadores não seria essencial. Os insumos que ele precisa, por exemplo, pode ser, ó, eu preciso de um roteiro de viagem, eu só vou cumprir o roteiro. Quem que fornece? A área de planejamento, né? Então, eu vou colocar aqui os insumos, por exemplo, roteiro de viagem, eu preciso de peças de manutenção, eu preciso de combustível, eu preciso de um software, então tem muito mais coisa. Eu vou simplificar aqui, falar, bom, para isso que eu preciso, eu tenho a área de planejamento que fornece o roteiro de viagens, eu tenho as autopeças da região que me mandam peças, mantém estoque aqui comigo, me mandam de emergência, e as distribuidoras de combustível. Simplificando, tem mais coisas. Esse trabalho, quando for definido na sua área, faça com calma, envolva todo mundo, que ele é essencial para você pensar nos indicadores daqui a pouco. Então vamos baixar aqui, deixar esse marcadinho aqui por enquanto, e vamos passar para a segunda etapa, que é traduzir desejos de clientes em indicadores de desempenho. Eu estou passando uma metodologia redondinha, mas na prática, às vezes eu já sei alguns indicadores que eu já tenho ou que deveria ter. Mas de qualquer jeito, eu vou dar a lógica para você não esquecer nenhum, né? Então, por exemplo, traduzir desejo de clientes em indicador, então é detectar desejos, vamos montar um exemplo aqui, e traduzir isso para achar indicadores que realmente afetem esses desejos dos clientes, ou essas reclamações dos clientes. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, o passageiro ele pode falar assim, olha, cliente nem sempre vai responder numa linguagem técnica, vai responder para você um índice numérico, mas ele pode falar assim, ó, eu quero fazer uma viagem confortável. Tá, mas confortável, o que que é? Ah, eu vou mandar colocar banco adequado, tal, mas eu posso também entender e pesquisar mais com o cliente, ou conhecer mais o cliente e falar, não, o confortável, o principal é não ter o ônibus lotado, para que ele não possa sentar ou vá gente se esfregando na cara dele em pé no ônibus. Então eu posso traduzir, eu não vou entrar no mérito, a empresa é fictícia. Eu poderia ter, por exemplo, um indicador do meu processo é saber qual o percentual de viagens que eu estou além da capacidade. Se eu estou 40% dos meus trajetos são com pessoas em pé, com a superlotação, eu já sei que esse cliente não vai ser atendido. Se ele tiver a opção de trocar de transporte, ele vai trocar, né? Então, vamos lá, mais um exemplo. Eu quero uma viagem segura. Tá, segura, eu quero viajar e não quero ter acidente nenhum. Tá, mas como é que eu transformo isso no indicador?
eu posso gerenciar qual o número de acidentes ou qual o percentual de acidentes que todas as rotas estão provocando. Então, índice de acidentes é um indicador. Se eu tiver com índice baixo, eu sei que meu cliente vai estar sendo atendido pelo desejo dele, que é de uma viagem segura. Pontualidade, olha, o cliente ele queria chegar no ponto de ônibus e não esperar tanto tempo, ou chegar no horário dele. Então, eu posso ter um indicador, vê bem, ó, só um lembrete aqui, hein? Para gerenciar processo, eu tenho padronização, eu tenho ação corretiva e eu tenho indicadores. Para tentar garantir antecipadamente, eu posso fazer um procedimento, um padrão de cálculo de estimativa para fazer um cronograma adequado de horários. O que nós estamos falando aqui é que, tendo isso ou não, eu posso ter um indicador para saber o quanto que meu cliente está insatisfeito. Isso depois eu vou gerenciar e, se precisar, eu vou melhorar. Mas aí com padronização e ação corretiva. Então, só para fechar o exemplo, eu posso ter a área comercial falar assim, olha, o acionista falar, eu quero que ele transporte tudo nesse nível, tal, mas eu quero com orçamento dentro do planejado, né, dentro do orçamento planejado. Então, outro indicador do José aqui na frota pode ser o índice de atendimento ao orçamento. Não adianta ele atender bem, jogar um monte de carros para correr, para garantir uma viagem segura e tudo mais, e chegar no fim do mês ou no fim do ano ter um prejuízo porque tem uma manutenção, um custo muito alto. A segunda etapa é tentar focar indicadores naquilo que o cliente deseja. Vou abrir um parênteses rapidinho, hein? Nós vamos falar mais no final também, mas assim, olha, eu vou medir aquilo que o cliente não está sendo atendido. Por exemplo, se ele quer uma viagem segura, eu tenho um índice de acidente, mas eu já meço isso e eu sei que está perto de 0,1%, eu não preciso ficar medindo. Então, eu vou medir indicadores, eu vou falar no final, indicador da trabalho. Então, escolha os indicadores que você sabe que o cliente está se queixando. E aí você vai gerenciar a satisfação dele. Antecipadamente vai gerenciar a satisfação dele. Então, isso daqui eu traduzo os indicadores e procuro garantir que estejam de acordo com o que é esperado pelo cliente. Bom, lembrando aqui, desejo está ligado ao cliente, indicador, como a gente falou na definição, está ligado ao produto final, à viagem realizada, ao serviço prestado. Então, vamos passar para outra etapa e vamos pegar esses indicadores aqui e vamos para a parte de planejamento dos indicadores de desempenho. Se vocês notarem, eu peguei os mesmos indicadores, eu só falei o nome dele, e quando eu vou para a fase aqui de planejar os indicadores de desempenho, eu vou procurar fazer um planejamento mínimo de responder quem pode ser responsável por essa medição. Então, e aqui dentro de uma empresa, não é o setor responsável, mas é a pessoa que vai responder por isso. Pode ser o chefe de um setor, mas procurem deixar atrelado aqui fictício, o Enzo vai ser responsável. O Enzo é responsável pelo pessoal de fiscalização de viagens. Então, ele que vai ser responsável de compilar os dados e fornecer para o José, no final do período que ele quiser, o percentual de viagens além da capacidade. Com que frequência? Isso é importante. Lembre assim, o indicador não vai resolver o problema. O indicador vai te apontar que tem problema para te dar a chance de corrigir esse problema para que não volte mais a acontecer. Então, se eu pegar todo indicador, por exemplo, mensal, porque dá menos trabalho, eu vou demorar um mês para saber que eu estou tendo problema. Então, se eu tenho viagem diariamente, por turno e tudo mais, eu parto para ter uma frequência diária de formação. Essa formação também vou deixar para detalhar em outros vídeos mais específicos, mas é você que vai planejar aquilo que te ajuda mais, né? O cálculo é importante, aqui não vai dar para mostrar essa importância, mas quando eu falo produtividade, o percentual de viagens, na hora do detalhe, eu tenho várias formas de medir isso. Então, a ideia aqui, por exemplo, é fechar uma conta, né? O número de viagens acima da lotação pelo número de viagens total. Eu vou excluir algumas viagens que não faz sentido, é para levar a pessoa unitariamente. Então, eu vou excluir as viagens de táxi que eu tenho, de carros. Então, tem que ter um cálculo para não chegar cada mês ser calculado de um jeito. E onde pode ser, por exemplo, pode ser, nós vamos usar uma planilha X, uma planilha Delta. Tá? Então, só para fechar mais um exemplo,
Índice de acidentes. A Zoe vai fazer essa medição, mas índice de acidentes, fazer diário não faz muito sentido, que é baixo. Então, eu vou medir semanalmente. Você que vai definir a tua necessidade, né? O cálculo aqui, número de acidentes por número de viagens efetivas. Eu tenho um software de gestão que pode me dar isso, então eu vou tirar desse software. E não vou ficar citando qual exemplo, mas eu tenho que planejar os indicadores que eu escolhi, eu tenho que planejar nesse nível de detalhe, para depois conseguir, a partir da semana que vem, eu quero esses indicadores calculados dessa forma. O próximo item, ele é mais fácil de fazer, mais fácil de imaginar, mas é assim, olha. Imagina que agora entrando aqui no priorize seus indicadores de desempenho. Esse item só faz sentido quando você se anima ou faz um brainstorm e chega a ter no teu setor 10, 15, 20 indicadores. Aí não faz sentido. Não tem quem gerencie de tantos indicadores assim. Não existe um número mágico, tem que ser no máximo tanto. Por experiência, um setor que está, principalmente quando ele está iniciando a prática de gerenciar por indicadores, ter mais de 5, 6 indicadores já é demais. Então, a prioridade aqui é você pegar os indicadores mais fáceis de medir, mas principalmente, lembre que ele está atrelado, cada indicador desse está atrelado a uma dor de cabeça do teu cliente. Então, pegue aqueles mais importantes, aquele que vai te dar um retorno mais rápido. Se eu tivesse uma lista aqui de 15 indicadores, corta uns 9 indicadores. Marco, mas eu não vou gerenciar. Não, você só vai dar atenção para aquilo que é importante agora. Talvez numa etapa que você arrume esse indicador, nós vamos falar lá no final, indicador não é eterno. Na hora que você gerenciar bem teu indicador e estiver no nível de satisfação boa para o teu cliente, você pode parar. Aí pega um novo indicador. Então, a priorização aqui é só se você passar no teu setor de 6, 7 indicadores, aí pensa em priorizar para focar mais no teu... Vai dar trabalho, tá? Quando você começar a monitorar, os indicadores vão mostrar que você tem problema, até porque os clientes estão reclamando. Então, ele vai dar trabalho para você e sua equipe. E, por último, aqui, crie uma gestão visual. Quer dizer, eu estou tentando levar até o ponto que você pode... Se não chegar nesse ponto, não vai te adiantar nada. Então, criar uma gestão visual, em outros vídeos meus, eu falo assim, olha, quando tu começa a gerenciar para avaliar processo, para acompanhar o desempenho de processo, a principal ferramenta, mas que ganha de longe de todas as outras, é o gráfico sequencial. É como que esse indicador está variando ao longo do tempo. Então, por exemplo, aqui eu peguei alguns exemplos. Aqui é uma área de engenharia de uma empresa, não queria passar a ideia que só dá para aplicar na indústria, e eles tinham lá um índice de revisão em ordem de projeto, né? E eles tinham uma evolução, aqui não pensei nisso, mas ele mostra como está a evolução desse indicador ao longo do tempo. É um gráfico sequencial. Então, esse gráfico sequencial, essa área de engenharia, numa área grande, eles colocaram uma gestão visual, aí é um planejamento teu, mas é a ideia de facilitar ao máximo você, gestor, e tua equipe saberem como está o indicador. Às vezes o pessoal fala assim, mas eu tenho indicador no SAP, lá não precisa estar visual. A questão é, se eu tenho no SAP, eu só vou olhar quando eu desconfiar que o indicador está com problema. A gestão visual me provoca a perceber o problema visualmente antes de estar sentindo o problema. Então, é fundamental ter a gestão visual. Aqui eu peguei 2 exemplos, outro de fábrica, um colega meu, empresa que eu passei grande trabalhar, ele tem esse quadro, está no meio da fábrica. Eu peguei uma foto aqui que não é exatamente esse quadro, mas ele mostra mais de perto os indicadores gráficos sequenciais que tem, os que ele escolheu de prioridade para ele. Aqui tem um alerta já para falar o seguinte, essa gestão visual vai ser a mesma mais tarde para ter fluxograma do processo e ações corretivas. Então, a ideia é levar para essa mesma gestão visual dos indicadores, como estão os seus procedimentos, quais são os procedimentos críticos, quais os POPs que você tem para garantir que o processo se resolva, quais são as ações corretivas que estão em andamento. Mas, por enquanto, a gestão visual é você trazer esses gráficos, em forma de gráficos sequenciais, de forma a todos atenderem. Vamos lá, estou deixando de falar algumas coisinhas, porque eu vou falar agora no final. Comentários gerais, né? Então, primeiro, assim, indicadores, quando eu comecei há muito tempo atrás a usar indicadores, eu me empolguei e falei, quanto mais indicadores, melhor. Não.
muitos indicadores. Indicador dá trabalho. Tem que alguém coletar dados, tem que alguém calcular, tem que alguém revisar. Então, a ideia é que você tente focar naquilo que é prioritário. Não caia na armadilha, que eu caí já em algum momento, já vi vários clientes caindo, escolher indicadores que dão bons resultados. Não te agregam nada, não vão te ajudar, vão dar trabalho e não vão te trazer benefício nenhum. Lembrem de uma coisa, né? Eu tenho indicador para apontar problema, o indicador sozinho não resolve. Cada problema que ele apontar, você vai ter que se esforçar com ações corretivas, às vezes simples, às vezes mais complicado, vai ter que revisar seus procedimentos, sua forma de trabalho, para ver depois se o seu indicador resolveu ou não. Então, não se animem, não se entusiasmem de ter muitos indicadores. Segundo, tem que ser úteis. Mesmo fazendo tudo aquilo e colocando gestão visual, eu vou te alertar o seguinte, olha, a hora que estiver lá na parede, você é o gestor, você é o José, está cuidando ali, e perceber que nem você para de vez em quando para olhar esses gráficos, muito menos tua equipe, você errou em alguma coisa. Ou na tua prioridade, na tua forma de priorizar os indicadores, ou o pessoal está medindo e vendo lá que tem problema e não toma ação nenhuma, isso é uma armadilha muito poderosa, né? Se eu estou medindo lá e vejo que deu errado e o meu chefe não cuida de nada, não faz nada, piorou e não fez nada, e daqui a pouco ele para de olhar. E principalmente, para até de medir. Os indicadores começam a ficar desatualizados. Terceiro, gráficos, isso eu frisei, gráfico sequencial, né? Mostre a evolução, não se preocupa. Hoje em dia, Marco, mas eu tenho um dashboard aqui que me mostra muito mais informações. Toma cuidado, nem tudo nesses dashboards são indicadores de desempenho. O que eu estou falando é, meça poucos indicadores de desempenho. Quando você tiver problema, você esmiuça esse indicador. Aí você faz Pareto, faz gráfico de pizza, mas aí está focado para resolver um problema. Então, o gráfico sequencial é fundamental. Às vezes a pessoa pula o gráfico sequencial, usa Pareto, usa histograma e tal. Garanto, não ajuda tanto no começo, não ajuda tanto quanto o gráfico sequencial. Aqui eu deixei um exemplo, aqui eu uso muito em outros cursos, né? A ideia, o que é a evolução de um gestor? É possível gerenciar uma área sem indicador? É possível, muita gente faz, se estressa, fica apagando incêndio o resto da vida e não percebe que precisaria ter pelo menos um indicador medido, mesmo que apresente mau resultado, para depois ele poder atuar com padronização e ação corretiva, estabilizar, para depois alcançar a meta. Falar em meta, antes de ter indicador ou antes de ter indicador sob controle, não adianta. Então, não percam tempo, apelem para o gráfico sequencial logo de cara. Quando chegar nesse estágio, processo sobre controle atingindo meta, aí começa a ser bom refinar o gráfico sequencial com histograma, com algumas informações, algumas inferências estatísticas, mas aí é outro passo. E por último, acho que eu antecipei rapidamente, mas assim, indicadores, eles vão ser úteis para ti enquanto eles apresentarem problemas. Aí você vai trabalhar com a tua equipe, vai aprimorar o teu processo, vai garantir a satisfação do cliente. Mas a hora que você chegar num nível, não é zerar o problema, mas a hora que chegar num nível que o teu cliente entende que é pouco, e para ele tá bom trabalhar com 1% de atraso ou 5% de atraso, dependendo do que se fala ali, você pode até abandonar ou pelo menos aumentar o intervalo de medição desses indicadores. Isso vai te dar menos trabalho, talvez tu tenha outros indicadores para melhorar. Pessoal, esse passo a passo eu queria fechar num tempo curto, como é vídeo de YouTube, né? Mas eu vou deixar o link para um e-book que eu tenho, que a Melhor Gestão tem, que detalha. Se você achar que é insuficiente aqui, ali eu dou formulários, dou tudo mais, falo com mais tempo, né? Esse curso está numa plataforma da Udemy, eu deixo o link ali. E se vocês gostaram da lógica, se vocês entenderam e gostaram, deixa seu like ali, te inscreve no canal, a gente está lançando vídeos regularmente e você vai ser avisado antecipadamente aí. Até o próximo vídeo.